Aquilo que eu estou prestes a explicar-te nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como tu vês o teu negócio, inclusive a vida nos dias de hoje. Eu sempre falo sobre motivo e objetivo e normalmente os empreendedores que eu atendo, eles são imensamente focados no objetivo que eles querem atingir, mas quando eu pergunto qual é o motivo pelo qual eles o querem atingir, eles não têm uma resposta para mim. Ou seja, o que é que tu queres? A única coisa que sai da boca deles normalmente é: eu quero faturar 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil euros, mas quando eu pergunto porquê que tu queres isso, para que é que tu queres isso, com que propósito tu queres isso, quem és tu nisso, as perguntas são perguntas, aliás, que muitas das vezes não têm uma resposta clara. E isto porque hoje eu quero falar-te sobre os 5 degraus da escada da maturidade. Isto é uma construção que não é minha, mas que eu tenho vindo a estudar e a aprender muito, porque resumidamente são 5 degraus da escada da maturidade. 1, 2, 3, 4, 5. Em que o primeiro degrau da escada da maturidade é o afeto. Ou seja, muitas das vezes, sabes, aquela criança que precisa inevitavelmente de outro adulto, de se sentir amada, de sentir que alguém cuida dele. Ou seja, isto é o estado onde nós estamos quando somos crianças e onde devemos estar. Inclusive, há muitos bloqueios emocionais que tu tens hoje, precisamente porque tu não tiveste o afeto que deverias ter tido. Toda criança, ela precisa de ser amada, precisa de ser aceita, precisa de ser acolhida, precisa de ser reconhecida, precisa de ser compreendida. E talvez tu tenhas passado uma infância onde cada vez que falavas dos teus sonhos, tu não eras compreendido. Talvez tu tenhas passado uma infância onde cada vez que tu falavas sobre fazer mais, sobre faturar milhões, sobre construir uma vida de sonho, as pessoas diziam: tu mete os pés no chão, a vida não é para toda a gente, esse tipo de coisas, sabes? Então, muitas das vezes, quando tu não tiveste o afeto necessário, essencialmente por parte das pessoas, ok? Que tu mais amavas ou tu mais esperavas ter esse afeto, nós temos aí um problema. É aquilo que nós chamamos de bloqueios emocionais. E o que é um bloqueio emocional? É um mecanismo de proteção inconsciente. Porquê? Porque quando lá na infância, isto acontece essencialmente dos 0 até aos 7 anos, alguém te diz ou te faz alguma coisa que te causa um transtorno emocional, mais à frente, inconscientemente, o teu cérebro vai autossabotar-se. De que forma? Quando tu estás perante um desafio, sabes? Que o teu inconsciente perceba que existe a possibilidade de sofrer da mesma maneira que tu sofreste lá atrás quando tiveste esse transtorno emocional, imediatamente o teu cérebro vai dizer assim: parou. Para aí, não avances mais. Porquê? Porque caso contrário vamos sofrer. Então é o típico cenário da pessoa que muitas das vezes quer começar a empreender, quer dar os primeiros passos, ou atingir uma determinada fase do negócio, mas não consegue ir mais longe, não consegue fazer aquilo que ela sabe que tem que fazer. Porquê? Tu estás bloqueado emocionalmente. De qualquer das formas, depois nós passamos para o segundo degrau da escada da maturidade, que é o quê? É o reconhecimento. Isto é um degrau em que tu deverias estar quando eras adolescente. Ou seja, se tu reparares e se nós olharmos para os adolescentes, é a altura onde eles começam a desafiar os adultos, é a altura onde eles começam a testar os limites, é a altura onde eles começam a impor os seus pensamentos, a impor as suas opiniões, a dizer como é que as coisas deveriam ser ou deixar de ser, né? E isto porquê? Porque eles estão à procura de ser validados, sabes? Ou seja, na adolescência é quando o ser humano percebe aquilo que quer ou não quer da vida e para isso ele testa os limites essencialmente das pessoas que mais ama, sabes? E muitas das vezes quando esses limites são testados, sabes? E tu acabas por não ser reconhecido, por não ter esse reconhecimento, tu acabas a ficar nesta fase de vida a tua vida toda. Então é o típico caso das pessoas que já têm os seus 28, 30 anos, 35, mas mesmo assim, por exemplo, ainda não saíram da casa dos pais.
E elas dizem, não, é porque eu não saí da casa dos meus pais, porque eu não tenho dinheiro. Não sejas mentiroso, tu não saíste da casa dos teus pais, porque na verdade tu não tens nem sequer permissão para sair. As pendências emocionais que existem aí não te permitem ir mais longe. E eu não duvido que realmente a dificuldade financeira seja um entrave para tu saíres. Eu não duvido de há mil e uma coisas que te acontecem que não te permitem sair. Mas percebe uma coisa, talvez tu estejas à procura do reconhecimento e do afeto que tu nunca tiveste e por isso continuas lá. Inclusive, talvez tu tenhas começado um negócio e este é o motivo pelo qual muitos negócios falham. Por quê? Porque as pessoas vivem aqui, só nestes 2 primeiros degraus. Vou trazer um caso de estudo de uma pessoa, tá? Que eu tenho uma sessão de mentoria e nós percebemos que o motivo pelo qual ela não estava a crescer era precisamente ser demasiadamente amigo dos seus clientes, e isso está ligado aqui. Ela, como assim eu não posso ser amigo dos meus clientes? É óbvio que há clientes que se tornam amigos, mas o teu negócio não tem crescido precisamente porque tu tens tentado agradar todos os teus clientes e todas as pessoas que estão à tua volta. Tu não tens feito crescer o teu negócio porque aquilo que tu estás à procura não é de resultado, é de ser reconhecido e é de ser amado pelos teus clientes. Deixa-me dizer-te uma coisa com toda a sinceridade possível: enquanto tu estiveres à procura única e exclusivamente de ser amado pelos teus clientes, o teu negócio não cresce. Por quê? Porque empresa e negócio foi feito para dar lucro. Negócios, amigos à parte, né? Amigos, negócios à parte, aliás. Então não confundas uma coisa com a outra. Tu podes ser sim uma boa pessoa, mas não podes ser um bonzinho, porque há uns quantos de vocês que, por quererem o reconhecimento e por quererem que as outras pessoas gostem muito de vocês deixam que os pagamentos atrasem, vocês deixam de fazer upsells, vocês deixam de fazer novas vendas, vocês deixam, inclusive, de fazer cobranças, vocês deixam de enviar as faturas para pagamento, ou seja, vocês deixam de fazer umas quantas coisas que são importantes ou adiam umas quantas coisas que são importantes porque vocês, na vossa cabeça, o vosso cliente ou outra pessoa que está do outro lado vai ficar desconfortável quando vocês nem sabem se isso é verdade. Mas o vosso problema com ele ficar desconfortável é: será que ele vai achar alguma coisa diferente de mim daquilo que ele acha? Então, se tu tens um negócio, se tu continuas mais preocupado com aquilo que os outros vão achar sobre ti do que propriamente sobre aquilo que é preciso para tu cresceres, tu vais te manter no mesmo lugar e vais continuar a dizer que o teu problema são métricas, que o teu problema são anúncios, que o teu problema é estratégia, quando na verdade o teu problema és tu. Tu és o maior problema do teu negócio. Tu és o maior problema do teu empreendimento. Por quê? Porque um negócio, quando se decide ter um negócio, quando se decide criar uma empresa, essa empresa tem que dar lucro, essa empresa tem que dar resultado. E isso é o 3º degrau da escada da maturidade. É quando tu começas a construir algo por recompensa, por resultado, por benefício. Sabes? Tu não procuras mais apenas o reconhecimento, tu não procuras mais ser amado ou agradar outras pessoas. Aquilo que tu vais andar à procura é efetivamente resultado, e para isso, muitas das vezes, para atingir o resultado que queres, é necessário colocar limites em pessoas que tu amas muito. É necessário dizer que não a determinadas pessoas que talvez sempre dependeram de ti, sempre precisaram da tua ajuda, mas agora para tu cresceres tens que dizer que não. Talvez seja necessário deixar para trás umas quantas pessoas que tu não queres deixar. Talvez seja necessário tu deixares de esperar por determinadas pessoas que tu sempre sonhaste que elas iam crescer contigo, mas tu tens apercebido que talvez elas não vão crescer. Porquê? Porque o dinheiro, o resultado que tu estás a tentar atingir vai te levar para um lugar que possivelmente pessoas que tu mais amas não vão. Isso é difícil de nós entendermos. Isso é muito difícil de nós entendermos, mas nós inconscientemente preferimos ficar aqui, preferimos ficar no afeto e preferimos ficar no reconhecimento. Tu preferes ser reconhecido pela outra pessoa como bonzinho do que propriamente ser mal visto, mas ter o resultado.
Obviamente, nós não podemos exceder a linha. Há coisas que nós temos que ir abdicando. Obviamente que há determinadas funções, há determinadas atitudes que nós temos que pôr em cima da balança, a nossa reputação e tudo mais. Mas quantas vezes tu tens-te prejudicado a ti mesmo apenas para sair bem na fotografia? Quantas vezes tu tens deixado de receber, tu tens recebido pagamentos parcelados, tu tens feito descontos, única e exclusivamente para ficar bem na fotografia? Porque é meu amigo, pediu um desconto, ou porque estamos a criar uma boa relação, pediu-me um desconto e tu desconto em cima. Pediu-me para... Eu normalmente só parcelo em 2 ou 3 vezes, mas ele pediu-me para parcelar em 6 e eu parcelei em 6. Tu estás a afetar o teu negócio, tu estás a afetar o teu fluxo de caixa. Entendes? Por exemplo, trazendo o estudo de caso dessa pessoa em quem nós fizemos uma análise na nossa mentoria, ou seja, nós tínhamos percebido que ele sempre foi visto em toda a infância como o mais frágil, até por conta da estrutura física que ele tem, Então ele sempre foi visto como o mais pequenino, o mais frágil, ou seja, aquele que tem muito potencial, mas acabava sempre por ser menos visto, sabes? Então ele ficou com esse registro emocional na cabeça. Então tudo aquilo que ele fazia era para ser reconhecido, era para agradar outras pessoas, era para procurar não desiludir outras pessoas. Sabes? Então, quando tu fazes um negócio nesses moldes, inevitavelmente vais chegar a um ponto que tu vais parar de crescer. Porquê? Porque tu, para crescer, não podes agradar a gregos e a troianos. Tu, para crescer, não podes ser amado por toda a gente. Há decisões que tu vais ter que tomar no teu negócio que vão fazer com que um cliente fique muito mais comprometido contigo e vai fazer com que outro cliente fique totalmente desiludido. E se tu não quiser desiludir ninguém, tu vais ficar parado no mesmo lugar. Então, quando nós saímos deste estado do afeto para o reconhecimento para o resultado, e quando tu atinges um resultado, tu depois começas-te a perguntar sobre o porquê de continuares a ir atrás desse resultado. E é aí que entra o sentimento de propósito. Ou seja, quando tu entendes que aquilo que tu fazes tem que ter um significado maior, porque talvez tu sejas uma daquelas pessoas que até já atingiu o resultado. Talvez tu sejas uma daquelas pessoas que tu dizes assim, eu já tenho a casa que eu queria, eu já vou comprar o carro que eu queria, eu já tenho possibilidade para ter, sabes, os funcionários que eu queria. Só que a pergunta é, por que continuar? Qual é o propósito com que tu fazes as coisas? E é aí que nós entramos. Este propósito, sabes? A maioria das pessoas bate com a cabeça, aliás, quando atinge o resultado e depois fica-se a perguntar, porquê fazer mais? Porquê crescer mais? Com que propósito é que vamos fazer isto? Só que tu tens que compreender que o propósito ele é um desdobramento daquilo que nós chamamos de identidade. Significa que tu precisas, antes de perceber o teu propósito, de saberes quem és. E isto é um entendimento, por muito que tu acredites ou não, que precisas de ter do mundo espiritual. Porque quando tu entendes quem és de verdade, qual é a tua identidade, é-te revelado aquilo que é o teu propósito. E quando tu vives por propósito, tu acabas por deixar um legado. Ou seja, um resultado que é geracional, que impacta gerações. Então, eu tenho uma pergunta para ti. Primeiro de tudo, duas, aliás. Em qual destes degraus é que tu tens estado? Pelo que é que tu tens feito o teu negócio? Se é realmente por resultado e por recompensa? Ou será que tu só andas à procura de reconhecimento e afeto? E isso vê-se nas pequenas atitudes que tu tens tido. E se tu já tiveste resultado, a pergunta é, qual é o teu propósito? Por que continuar? Vai ser mais uma casa? Mais um carro? Mais umas calças? Mais uma roupa? Mais o quê? Mais um bem material? É que achas que te vai deixar mais feliz? Porque não vai. Esse é um problema que nós temos enquanto empreendedores. Acharmos que nós só vamos sentir-nos realizados quando chegarmos lá. E não vais. Tá? Por quê? Porque
Porque a única coisa que tens na vida é o aqui e o agora. E por isso é que tu precisas de olhar para aquilo que são os teus bloqueios emocionais inconscientes. Ou seja, esta identidade, ela já está dentro de ti. Só que a identidade, ela muitas das vezes acaba por ficar tapada por algo que nós chamamos de bloqueios emocionais. E à medida que tu fores destravando esses bloqueios emocionais, essas crenças limitadoras, tu vais te encontrando a ti mesmo cada vez mais e o teu propósito vai te ser revelado. Por isso é que nós temos inclusive um programa de aceleração, né? Ou seja, que é o APP Experience, em que em 3 dias presencialmente eu e tu e uma turma de 15 empreendedores apenas, nós identificamos tudo aquilo que são bloqueios emocionais, ativamos a tua verdadeira identidade e clarificamos o teu propósito, para que no passo seguinte nós possamos aumentar o teu nível de autorização inconsciente, porque talvez hoje em dia o resultado ainda não tenha vindo para ti, não é porque tu não tens capacidade, não é porque tu não queres, não é porque tu não acreditas, mas é simplesmente porque inconscientemente tu não podes. Mas isso também já é tema para outro vídeo e tema para mentorados nossos. Portanto, por hoje é tudo. Não te esqueças de subscrever o canal, pôr gosto, partilha com alguém que precisa de ouvir isto e seguimos firmes no propósito.